Boa tarde a todos. Nós estamos aqui Boa na tarde. Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, e nesse horário nós Boa estudamos tarde. essa obra, O Livro dos Médiuns, essa publicação de Allan Kardec. E nós estamos estudando, deixa eu anotar aqui, o capítulo 3 da parte primeira do método. Hoje vamos começar a estudar o item 20. Ana, faz a nossa prece de abertura para a gente, minha amiga. Pai, Senhor da vida, agradecemos esse momento, essa oportunidade de estudo. Pedimos a bênção, a proteção do Mestre Jesus, que eles possam nos amparar, nos fortalecer, agradecer pela vida e pedimos a permissão para dar por iniciado o estudo do Livro dos Médiuns da tarde de hoje. Que Jesus possa estar conosco, agora e sempre. Graças a Deus. Então, vamos dar início aqui ao nosso estudo. Item 20. Kardec diz assim: entre os materialistas, importa distinguir duas classes. Colocamos na primeira classe os que o são por sistema. Nesses não há a dúvida, há a negação absoluta, raciocinada, a seu modo. Então, são aqueles que negam totalmente a existência dos espíritos, né? O homem, para eles, é simples máquina que funciona enquanto está montada, que se desarranja e de que, após a morte, só resta a carcaça. Felizmente, são um número restrito e não formam escola abertamente confessada. Não precisamos insistir nos deploráveis efeitos que, para a ordem social, resultariam da vulgarização de semelhante doutrina. Já nos entendemos bastante sobre esse assunto em O Livro dos Espíritos, na questão 147 e na conclusão. Vou pegar rapidinho aqui o Livro dos Espíritos, questão 147, só para a gente ver aqui. Na 147, Kardec está na capítulo 2, parte segunda, Encarnação dos Espíritos, materialismo. Kardec pergunta assim: por que os anatomistas, os fisiologistas, em geral os que aprofundam as ciências da natureza, são tão frequentemente levados ao materialismo? Lembra que eu falei do psiquiatra? Muitas vezes, né, os psiquiatras são ligados ao materialismo. E eles respondem: o fisiologista refere tudo ao que vê. O orgulho dos homens, que julgam saber tudo e não admitem que alguma coisa possa ultrapassar o seu entendimento. Sua própria ciência os torna presunçosos. Pensam que a natureza nada lhes pode ocultar. Então, é aquele, né? Não acredita em nada, acha que ele tem todo o domínio daquela ciência, que a ciência explica tudo. Eu me lembro que eu assisti um filme onde uma personagem ela era médica e ela não acreditava dessas coisas, né? E ela dizia que a ciência explica tudo. Tudo pode ser explicado pela ciência. Então, o que ele está dizendo aqui, né? Essa presunção, achando que nada fica oculto à pessoa, ela tem o domínio de tudo. E realmente, como ele fala aqui, perigo até que essas pessoas podem se tornar para a sociedade, né? Para a natureza, né? São pessoas que, às vezes, sei lá, primeiro, não têm, talvez tenham muito respeito, né? Pelo outro, e às vezes cria essas doutrinas meio malucas aí, não tem aí os terraplanistas, essas coisas, os negacionistas, né?
Então, tem umas coisas aí meio problemáticas. Então, ele fala que, para eles, o homem é uma simples máquina que funciona enquanto está montada, que se desarranja e de que, após a sua morte, só resta a carcaça. É uma visão bem fria, né? Sobre o ser humano, né? Aí eles aqui, quando dissemos que a dúvida cessa nos incrédulos diante de uma explicação racional, excetuamos os materialistas extremados. Porque, às vezes, você tem uma pessoa que não tem muito conhecimento, tem, não acredita muito. Mas se você começar a usar com ela argumentos racionais, lógicos, e essa pessoa for uma pessoa equilibrada, ela pode compreender, porque ela usa da lógica, do raciocínio, acima de tudo, do equilíbrio. Agora, aqueles extremados, tudo que é extremado, né, gente? Tudo que é extremado não é bom. Não é bom. Então, eles aqui, os materialistas extremados, os que negam a existência de qualquer força e de qualquer princípio inteligente fora da matéria. Esses, não adianta. É o famoso não jogueis pérolas aos porcos. Jesus já dizia, tem gente até que diz assim, esse termo, deixa eu pegar aqui, esse termo é muito forte, né? Fica uma coisa assim muito grosseira, eu não consigo imaginar Jesus usando essa expressão. Mas vai fazer o quê? Eu estou até colocando aqui, deixa eu só um instantinho. Então, você vai ficar discutindo é, com pessoas assim, está lá em Mateus capítulo 7, versículo 6. Eu vou até ler aqui, Mateus capítulo 7, versículo 6, para ver direitinho como é que Jesus coloca isso. Mateus capítulo 7, versículo 6. Está aqui. Ele diz assim, ó, não deis o que é santo aos cães. É mais pesado, né? Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e, voltando-se, vos dilacerem. Então, não deis aos cães o que é santo, que o cão não vai saber valorizar, né? E nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas. Hoje eu comprei uma bibliazinha nova para mim de bolso, eu achei uma gracinha ela, né, para poder a gente levar para viajar, né? E ela é legal, ela abre assim, ó, toda charmosa. Então, ele fala sobre isso. E é o que o Kardec está dizendo aqui. Ele está deixando bem claro aqui para a gente, né? Que essas criaturas não adianta você ficar discutindo. Aí ele diz aqui, a maioria deles se obstinam por orgulho, na opinião que professam, entendendo que o amor próprio lhes impõe persistir nela. E persistem, não obstante todas as provas em contrário, porque não querem ficar debaixo. Com tal gente, nada há que fazer. Ninguém mesmo se deve deixar iludir pelo falso tom de seriedade. Repara, né? Pelo falso tom de seriedade do que dizem, fazei que eu veja e acreditarei. Outros são mais francos e dizem sem rebuço, ainda que eu visse, não acreditaria. Então, você, para uma pessoa que diz para você assim, ainda que eu visse, não acreditaria, você vai discutir o quê? Né? O que você vai dizer para essa pessoa? Nada. Parou por aqui a nossa conversa. 21. A segunda classe de materialistas, muito mais numerosa do que a primeira, porque o verdadeiro materialismo é um sentimento
antinatural. O verdadeiro materialismo é um sentimento antinatural. Compreende os que o são por indiferença, por falta de uma coisa melhor. Pode-se dizer, então o cara não tem uma coisa melhor, então ele é o materialista, né? Não são deliberadamente, e o que mais desejam é crer, porquanto a incerteza lhes é um tormento. Há neles uma vaga aspiração pelo futuro, mas esse futuro nos foi apresentado com cores tais que a razão deles se recusa a aceitá-lo, né? Então, ele está falando que essa classe de materialistas aqui é muito mais numerosa que a primeira. São aqueles que são materialistas, porque é assim, que o cara diz assim, olha, o que eu vi até hoje não me convenceu, não. Não me convenceu, não. Então, ele é materialista porque ainda não conseguiram fazer que ele acredite. Tudo que apresentaram para ele, às vezes era fantasia, sabe? É aquela coisa meia estrambólica, é aquela coisa meio assim, fantasiosa, exagerada. Eu, às vezes, eu não vou dizer que eu seja materialista, mas até mesmo dentro da doutrina, às vezes você se depara nos estudos ou há certas coisinhas e aí você fica assim. Hoje eu estava no ônibus, vindo para casa de uma senhora, conversando por telefone com uma outra. Não sei que, se ela é espírita ou é espiritualista, mas ela estava fazendo uma mistura dos termos, né, espíritas e espiritualistas. Então ela falou de encontro, estava no telefone, fazendo um aconselhamento para o outro, né? E aí, primeiro ela falou de encosto, você sabe, umas coisas aconteceram assim, assado, isso pode ser um encosto, porque naquele dia você tomou um vinho, e o encosto pode ter vindo para você, e foi por causa do vinho que você falou coisas que não devia ter falado. O vinho que é o culpado, né? Que falou. Então, de repente você passa aqui, a gente dá uns banhos de lavanda, que a lavanda é boa, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E ela foi falando certas coisas assim. De repente, né, a gente que já conhece alguma coisa entende, compreende, né, porque tem essas questões, pessoas às vezes que misturam práticas espiritualistas com práticas espíritas. Por exemplo, o espírita, ele sabe que o tratamento que existe qual é? Passe água fluidificada. Eu passe água fluidificada. A gente sabe que tem cirurgias espirituais, essas coisas assim, né? Mas você tem que tomar cuidado com certas coisas. Por exemplo, aquele tratamento, cromoterapia, pode ter os seus efeitos, não estou dizendo que não tenha, mas não é uma prática espírita. Até porque a questão das cores, né? Essas cores que nós vemos não são, na sua essência, as mesmas cores do plano espiritual. Né? Tem as pessoas que usam cristais para o tratamento, pode ter seu tratamento. As pedras têm sua energia, maravilha, faça seu tratamento. Mas não é tratamento espírita. Florais, pode ter seu efeito? Pode, mas não é tratamento espírita. Banhos de erva tem seu efeito, a gente sabe o poder das ervas, não é? Mas não é tratamento espírita. Os chás, que por sinal, vamos abrir um parênteses aqui, ó. Vamos tomar cuidado. Tinha uma amiga que ela dizia assim: é chá, eu pego folha de um monte de tipo, boto na vasilha, mando o fenólico para ferver e bebo. Ela mistura muito. Eu digo, calma. Eu dizia, cuidado, que a planta tem uma química. Então, mistura erva cidreira, flor de laranjeira, passa e o que ela arrumasse, ela botava no caldo de uma panela
lixo na areia. Você sabe que você pode morrer? Você pode morrer, gente. A planta tem uma química. Tem plantas que você não pode tomar em excesso. Tem chá que você não pode tomar em excesso. Por exemplo, eu estava lendo através de um médico, ele é especialista em medicina chinesa. Ele falou que tem gente que toma chá de coentro. E disse que o coentro é ótimo para a comida. Muito bom. Mas você não pode tomar muito chá de coentro, porque o coentro tem um produto químico nele que pode afetar o teu cérebro. Pode afetar o cérebro. Entendeu? Então, você não pode estar tomando chá de coentro todo dia. Você pode se intoxicar. Então, tem pessoas que acham, é porque é chá, é chá não faz mal, eu posso tomar. Não é assim que a banda toca. Você não pode ficar tomando chá, qualquer hora. Pata de vaca, isso, aquilo. Não, você pode ter alergia a uma daquelas propriedades daquela erva. Mas tem pessoas que acham que não é. Eu também. Existem plantas venenosas, né? A gente sabe disso, altamente venenosas. Então as pessoas têm que tomar cuidado com esse tipo de coisa. E saber o que é o tratamento espírita e o que é o tratamento não espírita. O tratamento espírita é através da bioenergia, é a fluidoterapia. Existem outros tratamentos também. A cirurgia espiritual, a apometria, mas tudo voltado para tratamento direto do espírito. As outras terapias são boas? Algumas dizem que são. Tudo bem, mas não é uma prática espírita. Então, às vezes, a pessoa que não é espírita fica ouvindo certas coisas que, às vezes, até os espíritas falam, e que não tem lá muita lógica, vamos dizer assim, até dentro da própria doutrina, e aí a criatura diz assim, não, não é possível, isso aí eu não acredito não, desse jeito eu não acredito não, entendeu? E aí a pessoa se afasta, porque ela escuta aquele tipo de coisa, entendeu? E não dá certo, né? Não dá certo. Como aqui mesmo em Petrópolis, eu fui em uma casa espírita, até já falei para vocês, que tem uma determinada médium que dirigia a casa. Ela é o cacique, faz tudo na casa. Ela que reunião mediúnica, só ela da comunicação. Só ela. Tanto que no dia eu perguntei para a médium, a moça que estava lá, a reunião mediúnica, quantos médios trabalham em cada grupo? Ela falou, 5, 6. Sim. Normalmente numa mesa mediúnica vocês têm quantos psicofônicos? Não. Só a presidente da casa da comunicação. Só ela da comunicação. A casa tem 120 médios, mais ou menos assim. Participantes médios deve ter uns 30, 40. Mas só ela pode receber os espíritos. Todo, só ela, além de tudo, ela é médium psicógrafa. Aí ela psicografa Leon Denis, Emmanuel, André Luiz, todos os espíritos, ela que psicografa. Recebe, assim, livros de Leon Denis, assim, aos montes. Emmanuel, aos montes. André Luiz, aos montes. E também faz pintura mediúnica. Só ela na casa faz pintura mediúnica. E os quadros todos assinados por um espírito, que é um anjo, tipo desses arcanjos, assim, ó, arcanjo Gabriel, negócio assim, que assina todas as pinturas dela. Então, na casa, só ela trabalha. Só ela é médio, só ela pode fazer tudo. Aí, e a livraria vende um monte dos livros dela. E não, para você coçar a cabeça? É para você coçar a cabeça, né? Dá para coçar a cabeça. E aí ela começa a contar
as coisas que ela faz. A pessoa fica assim, né? Fala, Ana. Ana quer falar alguma coisa? Aqui, ela ligou o microfone dela, pensei que a Ana Constantino queria falar alguma coisa. Então, a gente. Isso dentro do movimento espírita. Agora, imagina uma pessoa que não tem conhecimento de nada, de doutrina, e começa a ouvir certas coisas. Então, o que ele falou aqui, muitas vezes a pessoa é materialista por falta de coisa melhor. Há neles uma vaga aspiração pelo futuro, mas esse futuro lhes foi apresentado com cores tais que a razão deles se recusa a aceitá-lo. Daí a dúvida, e como consequência da dúvida, a incredulidade. Portanto, não constitui deles um sistema. Assim sendo, continua o Kardec, se lhes apresentardes alguma coisa racional, aceitam-na pressurosos. Esses, pois, nos podem compreender, visto estarem mais perto de nós do que, por certo, eles próprios o julgam. Eu tinha um amigo, tenho, né? Eu não vejo há muitos anos, ele era da Igreja Batista, ali da Taquara, que ela que sobe a Rodrigues Caldas. E uma vez ele estava na minha casa e ele estava falando que lá na igreja dele, aí o pessoal fala muito em quem está salvo e quem não está salvo, né? Ah, porque fulano que frequenta a nossa igreja está salvo. Ah, o outro fulano está salvo. Então está salvo. Aí ele virou assim, e disse assim, um dia que um amigo veio lá falar para mim que estava salvo ou não estava salvo, eu perguntei para ele assim, aonde está o teu salvômetro? Me mostra o aparelho, que é o salvômetro, que mede quem está salvo e quem não está salvo. Né? Tem salvômetro aí? Aí eu penso, esse está bem perto da gente. Esse está bem perto da gente. Como é que você pode dizer que uma pessoa está salva porque ela faz isso, faz aquilo? E a outra não está salva. Então, ele, apesar de ser da Igreja Batista, está perto da gente. Porque ninguém também aqui fica julgando quem está salvo e quem não está salvo. Né? Aí ele diz aqui, aos primeiros, esses materialistas, né, aquele que diz que, mesmo que eu visse, não acreditaria, são esses os primeiros, aos primeiros não faleis de revelação, nem de anjos, nem do paraíso, não vos compreenderiam. Colocai-vos, porém, no terreno em que eles se encontram, e provai-lhes, primeiramente, que as leis da fisiologia são importantes para tudo explicar. Realmente, tem coisas que a ciência a matéria não consegue explicar, né? Então, eu disse para ele, ó, prova isso aqui. Como é que isso aconteceu? Ah, aconteceu porque tinha que acontecer. Ah, não. Isso não é resposta, né? Aí ele diz aqui, o resto virá depois. De outra maneira, se passam as coisas, quando a incredulidade não é preconcebida, que é aquela que eu nem que você me prove, eu acredito. Porque então a crença não é de todo nula. Há um germe latente abafado pelas ervas mais, e que uma centelha pode reavivar. É o cego a quem se restitui a vista, e que se alegra por tornar a ver a luz. É o náufrago a quem se lança uma tábua de salvação. Então, tem aquela pessoa que ela não acredita, porque nunca ninguém falou para ele mesmo, de forma lógica, racional, e se mostrar a coisa direitinho, ele passa a acreditar. 22. É o meu caso do Kardec. Eu não me lembro bem qual era a religião, se ele era protestante ou de família católica, não me lembro bem. Mas ele não era espírita. Quando ele viu os primeiros fenômenos, ele não acreditou. Mas depois, através das observações, ele percebeu que ali existia alguma coisa de real. Né? 22. Ao lado dos materialistas propriamente ditos, há uma terceira classe de incrédulos, que, embora espiritualistas, pelo menos de nome, são tão refratários quanto aqueles, referindo-nos aos incrédulos de má vontade. A esses, muito aborreceriam terem que crer, porque isso lhes perturbaria a quietude dos gozos materiais. Temem deparar com a condenação de suas ambições, de seu egoísmo e das vaidades humanas com que se deliciam. Fecham os olhos para não ver
e tapa os ouvidos para não ouvir. Lamentá-los é tudo que se pode fazer. É aquele que as questões morais não interessam, porque, né, poderão botar luz sobre o comportamento deles. Isso tudo é que eles não querem, né? Poder ele ter que dizer, realmente, o que eu faço não é legal. Eles não querem isso, eles querem continuar fazendo o que eles fazem. 23. Apenas por não deixar de mencioná-la, falaremos de uma quarta categoria, a que chamaremos incrédulo por interesse ou de má fé. Os que a compõem sabem muito bem o que devem pensar do espiritismo, mas ostensivamente o condenam por motivos de interesse pessoal. Não há o que dizer deles, como não há com eles o que fazer. Né? Tem interesse pessoal, não quero saber sobre isso. O puro materialista tem para o seu engano a escusa, a desculpa da boa-fé. Possível será desenganá-lo, provando-lhe o erro em que labora. No outro, há uma determinação assentada, contra a qual os argumentos irão chocar sem vão. O tempo se encarregará de lhes abrir os olhos e de lhe mostrar, quiçá à custa própria, onde estavam seus verdadeiros interesses. Porquanto, não podendo impedir que a verdade se expanda, ele será arrastado pela torrente, bem como os interesses que julgava salvaguardar. É aquele que ele não quer, ele tem outros interesses, não adianta você ficar em cima. Cadê está mostrando isso? Não adianta ficar em cima dessas pessoas, deixa que o tempo, a Denise está cansada, deixa que o tempo há de trazer para eles a luz. Infelizmente, às vezes, isso vem através de dor e sofrimento, né? E decepções. 24. Além dessas diversas categorias de opositores, muitos há de uma infinidade de matrizes, entre os quais se podem incluir os incrédulos por pusilanimidade, que terão coragem quando virem que os outros não se queimam, os incrédulos por escrúpulos religiosos, aos quais o estudo esclarecido ensinará que o Espiritismo repousa sobre as bases fundamentais da religião e respeita a todas as crenças. Que um dos seus efeitos é incutir sentimentos religiosos nos que os não possuem, fortalecê-los nos que os tenham vacilantes. Depois vem os incrédulos, por orgulho, por espírito, de contradição, por negligência, por leviandade. Agora eu vou pedir para Denise, lê o 25 para a gente. Fala um pouquinho alto aí, tá? Que eu estou sem caixinha de som. Não podemos omitir uma categoria que chamaremos incrédulos por decepções. Abrange os que passaram de uma confiança exagerada à incredulidade, porque sofreram desenganos. Então, desanimados, tudo abandonaram, tudo rejeitaram. Estão no caso de que negasse a boa-fé por haver sido ludibriado. Essa letrinha é muito pequena. Daí, o que há é o resultado de incompleto estudo do espiritismo e de falta de experiência. Aquele a quem os espíritos mistificam, aquele a quem os espíritos mistificam, geralmente é mistificado por lhes perguntar o que eles não devem ou não podem dizer, ou porque não se acha bastante instruído sobre o assunto para distinguir da impostura a verdade. Muitos, ao demais, só veem no espiritismo um novo meio de adivinhação e imaginam que os espíritos existem para predizer a sorte de cada um. Ora, os espíritos levianos e zombeteiros não perdem a ocasião de se divertirem à custa dos que pensam desse modo. É assim que anunciarão maridos às moças, ao ambicioso, honras, heranças, tesouros ocultos, etc. Daí, muitas vezes, desagradáveis decepções, das quais, entretanto, o homem sério e prudente sempre
sabe preservar-se. Normalmente aquele que apresenta maridos às moças, né? Depois o príncipe vira sapo. Mas o senhor não falou. Eu pedi um marido, eu lhe dei. Que fosse bonito, eu lhe dei, mas o senhor não disse que ele ia virar sapo. Então, né, existem espíritos que não tem problema com isso. Eles apresentam. Ana, lê para a gente o 26. Uma classe muito numerosa é a mais numerosa mesmo de todas, mas que não poderia ser incluída entre as dos opositores. É a dos incertos. São, em geral, espiritualistas por princípio. Na maioria deles, há uma vaga intuição das ideias espíritas, uma aspiração de qualquer coisa que não podem definir. Não lhe falta aos pensamentos, senão serem coordenados e formulados. O espiritismo lhe é como que um traço de luz, a claridade que dissipa o nevoeiro, por isso mesmo o acolhem presu- Pressurosos. pressuroso, porque, porque eles os livra das angústias da incerteza. Verinha, lê a 27. Verinha Eckart está aí? Ela está, né? Mas eu acho que ela não está ouvindo a gente. Verinha está aí? Verinha Eckart? Eu tô, Rose, estou enrolada aqui porque eu estou no celular, eu estou longe do livro, minha filha, eu estou ruim da coluna, estou aqui na cama. Tá bom, deixa que eu leio então 27. Tá, querida, obrigada. Se Eu estou daí, enroladinha aqui. se daí projetarmos o olhar sobre as diversas categorias de crentes, depararemos primeiro com os que são espíritas sem o saberem. Propriamente falando, estes constituem uma variedade, ou um matiz da classe precedente. É uma coisa interessante, às vezes você conversa com pessoas de outras religiões, até as pessoas evangélicas, e você percebe que elas, na realidade, você não vai dizer isso para elas, são até pessoas espíritas, que elas aceitam até os postulados espíritas. Eu, uma vez, estava conversando com uma moça eu estava caminhando, né, lá na rua, caminhando, e parei para descansar, e chegaram duas companheiras. Eu tenho até elas hoje no meu WhatsApp, Testemunha de Jeová. Esquece Testemunha de Jeová, do sétimo dia, adventista, outra coisa assim. Dessas bem. E ela começou a conversar comigo. E eu me apresentei como espírita, né? Falei das questões espíritas. Ela falou, gente, quando eu disse assim, gente, eu não sabia. Tirando, é claro, uma questão ou outra, né, de como eles se organizam lá, em referência a algumas coisas assim, sobre saúde, essas coisas assim, mas o pensamento dela tudo a ver com o pensamento espírita. Inclusive, de vez em quando, ela manda para mim material, livros, trabalhos que elas fazem com as crianças. Você lê, essa mulher é espírita. Tirando essas questões de cada religião, né? A nossa tem o passe, a água fluidificada, o intercâmbio. Filosofia, a forma de pensar as coisas é igual a gente. É o que ele diz aqui. Muitas dessas pessoas são espíritas sem o saberem, né? E eu consegui conversar com ela, ficamos quase uma hora conversando na calçada. Aí ela pediu meu telefone, eu vou mandar as coisas. Eu gostei muito de conversar com você. Ela mesmo disse, eu não sabia que o espiritismo era assim. Aí eu falei que estudava a Bíblia. Eu também não sabia que vocês estudavam a Bíblia. Eu falei que estudávamos a Bíblia. Ela, meu Deus, eu não tinha essa noção. Que bacana. Aí ela manda para mim as coisas. Eu gosto que esse pessoal estuda muito o Antigo Testamento, né? Então ela manda coisas altamente interessantes. Altamente interessantes, né? Então, ela diz aqui, propriamente falando, estes constituem uma variedade
ou um matiz da classe precedente, sem jamais terem ouvido tratar da doutrina espírita, possuem um sentimento inato dos grandes princípios que dela decorrem. E esse sentimento se reflete em algumas passagens de seus escritos e de seus discursos, a ponto de suporem os que os ouvem que eles são completamente iniciados. Se você conversasse, ouvisse essa senhora falando, vocês iam pensar que ela tinha conhecimento doutrinário espírita. Numerosos exemplos de tal fato se encontram nos escritores profanos e sagrados, nos poetas oradores, moralistas e filósofos antigos e modernos. Às vezes você pega um filósofo, né, um orador, escritores que não são espíritas, e quando você lê o livro deles, você diz, gente, tem tudo a ver com o espiritismo, tudo a ver com o espiritismo, né? Agora eu vou pedir para o Alberto. Alberto, leia 28, item 1 e 2, o primeiro e o segundo. 28. Entre os que se convenceram por um estudo direto, podem destacar-se, primeiro, os que creem pura e simplesmente nas manifestações. Para eles, o Espiritismo é apenas uma ciência de observação, uma série de fatos mais ou menos curiosos. Chamar-lhes espíritas experimentadores. Segundo, os que no Espiritismo veem mais do que fatos, compreende-lhe a parte filosófica, admiram a moral daí decorrente, mas não a praticam. Insignificante ou não ou nula é a influência que lhes exerce nos caracteres. Em nada alteram seus hábitos e não se privariam de um só gozo que fosse. O avarento continua a sê-lo, o orgulhoso se conserva cheio de si, o invejoso e o cioso sempre hostis. Consideram a caridade cristã apenas uma bela máxima, são os espíritas imperfeitos. Então, né, é aqueles que acham, nossa, o espiritismo é uma maravilha, que coisa bonita, né? Não tem aqueles que dizem assim, mas querem permanecer fazendo as mesmas coisas. Não aceitam a tal da reforma moral, a tal da melhora pessoal. O espiritismo é lindo, lindo, que coisa linda, né? Mas só fica por aí. O primeiro são aqueles que só querem saber das manifestações, né? Essa semana retrasada eu estava conversando com uma pessoa que ela está querendo se envolver com isso, né? Com as manifestações, e eu falei para ela, é preciso você conhecer o que está fazendo. Não precisa não, porque o pai de santo lá da casa diz que é só, basta praticar, não precisa saber não, saber como é que as coisas, é só praticar, entendeu? São os experimentadores. E esse agora é aquele que acha tudo lindo, maravilhoso, cor-de-rosa, mas ele não quer saber, né, de colocar em prática aquilo que é a base do Espiritismo, que é o Evangelho de Jesus. Porque, no caso, aquele item, né, que é muito dito, reconhece o verdadeiro espírita pela transformação moral. Então, o Exatamente. verdadeiro espírita busca essa mudança interior. Esse aí, o imperfeito, ele fica só no trivial, né? Exatamente. Na perfumaria. Olha a perfumaria, ótima essa palavra. Eu vou pedir para a Márcia vai ler o 4. Como a Verinha não pode, eu vou pedir para ela. Denise, lê novamente o 3 e a Márcia vai pegar o 4, que é grandão. Os que são, desculpa, os que não se contentam em admirar a moral espírita, que a praticam e lhe aceitam todas as consequências. Peraí. Os que não se contentam com admirar a moral espírita, que a praticam
e lhe aceitam todas as consequências. Convencidos de que a existência terrena é uma prova passageira, tratam de aproveitar os seus breves instantes para avançar pela senda do progresso, única, única que os pode elevar na hierarquia dos mundos dos espíritos, esforçando-se por fazer o bem e coibir seus maus pendores. As relações com eles sempre oferecem segurança, porque a convicção que nutrem os preserva de pensar em praticar o mal. A caridade é, em tudo, a regra de proceder. Aqui obedecem. São os verdadeiros espíritas, ou melhor, os espíritas cristãos. Justamente são aqueles que não se contentam apenas em admirar a moral, não se contentam apenas com a perfumaria, como disse o Alberto, né? Praticam essa moral espírita, né? E aceitam as consequências. Esses são os verdadeiros espíritas, os verdadeiros cristãos, né? Não são aqueles que, como diz, aconteceu uma coisa aqui? Não são aqueles que ficam apenas, como disse o Alberto, da perfumaria, né? Colocam em prática tudo aquilo que estão estudando. É aqueles que estão se esforçando por se melhorar. Não são perfeitos, mas, de acordo com o seu grau evolutivo, estão procurando fazer o melhor. Agora é a Márcia. Márcia, pega o quarto aí. Há, finalmente, os espíritas exaltados. A espécie humana seria perfeita se sempre tomasse o lado bom das coisas. Em tudo, o exagero é prejudicial. Em espiritismo, infunde confiança demasiado, cega e frequentemente pueril no tocante ao mundo invisível. E leva a aceitar-se com extrema facilidade e sem verificação aquilo cujo absurdo ou impossibilidade a reflexão e o exame demonstrariam. O entusiasmo, porém, não reflete, deslumbra. Esta espécie de adeptos é mais nociva do que útil à causa do espiritismo. São os mesmo aptos para convencer a quem quer que seja, porque todos, com razão, desconfiam dos julgamentos deles. Graças à sua boa-fé, são iludidos assim por espíritos mistificadores, como por homens que procuram explorar-lhes a credulidade. Mal menor apenas haveria se só eles tivessem que sofrer as consequências. O pior é que, sem o quererem, dão armas aos incrédulos, que antes buscam ocasião de zombar do que se convencerem, e que não deixam de imputar a todos o ridículo de alguns. Sem dúvida que isto não é justo nem racional, mas, como se sabe, os adversários do Espiritismo só consideram de bem que late a razão de que se desfrutam, e conhecer a fundo aquilo sobre que discorrem é o que menos cuidado lhe dá. Então, ele está falando daquele do oba-oba, né? Os exaltados do oba-oba, né? E como ele diz, o exagero é prejudicial, é aquele entusiasmo, né? Às vezes é aquele que chega da casa espírita, né? Todo entusiasmado, quer fazer tudo, toda hora. E são os, graças à sua boa-fé, são às vezes iludidos por espíritos mistificadores, aqueles que acreditam em tudo. Então, muitas vezes, esses dão arma, dão munição para os incrédulos. Não tem bom senso, né? E, às vezes, alguém fala alguma coisa, né? Então, ele tem que se tomar muito cuidado. É aquele exaltado, né? Que, às vezes, é o que acaba, no final, tacando fogo em tudo, né? Então, a pessoa tem que tomar muito cuidado com esse que
é o mais exaltado, ele chama aqui. E ele diz aqui, né? Sem dúvida que isso não é justo nem racional, mas, como se sabe, os adversários do espiritismo só consideram de bom quilate a razão de que desfrutam. E conhecer a fundo aquilo sobre que discorre é o que menos cuidado de dar. Então, esse que é o entusiasmado, por exemplo, eu conheci uma pessoa, eu conheci ele numa outra casa espírita. Ele era um desses muito exaltados, queria fazer tudo sensacional. Pá, pá, pá. E ele foi numa vibe tal que ele acabou, e nessa casa que ele estava, deu problema. Aí ele mudou, ele veio para outra casa espírita. Né? Nessa outra casa espírita, ele começou a toda. Dali um tempo, não deu certo. Aí um dia, aí ele sumiu da casa, e eu liguei para ele. Ele não queria atender o telefone. Aí, mano, deixou só um recado. Eu não estou mais ligado à casa de vocês. Já estava em outra. Que essa casa, tipo assim, não deram a ele a atenção que ele queria, entendeu? Então ele via de casa em casa. Ele chegava como aquela coisa maravilhosa, aí, mas sempre ia acabar. Aí não ficava muito tempo. Saía, ia de casa em casa. Era mais ou menos assim. 29. Os meios de convencer variam extremamente conforme os indivíduos. O que persuade a uns, nada produz em outros. Este se convenceu observando algumas manifestações materiais. Aquele por efeito de comunicações inteligentes. O maior número pelo raciocínio. Podemos até dizer que, para a maioria dos que se não preparam pelo raciocínio, os fenômenos materiais quase nenhum peso têm. Porque o fenômeno material, né, ele precisa ser analisado, né, para você saber como aquilo acontece. Então, para a maioria dos que não raciocinam sobre alguma coisa, os fenômenos materiais quase nenhum peso têm. Quanto mais extraordinários são esses fenômenos, quanto mais se afastam das leis conhecidas, maior oposição encontram. Isto por uma razão muito simples: é que todos somos levados naturalmente a duvidar uma coisa que não tem sanção racional. Cada um a considera do seu ponto de vista e a explica a seu modo. O materialista a atribui a uma causa puramente física, ou a um embuste. O ignorante e supersticioso a uma causa diabólica ou sobrenatural. Ao passo que uma explicação prévia produz o efeito de destruir as ideias preconcebidas e de mostrar, se não a realidade, pelo menos a possibilidade da coisa que assim é compreendida antes de ser vista. Ora, desde que se reconhece a possibilidade de um fato, 3/4 da convicção estão conseguidos. Então, desde o momento que você entende, não, realmente esse negócio aqui aconteceu. Agora, cabe a você o quê? Entender como aquilo aconteceu, né? É entender como aquilo aconteceu. Então, a gente vai vendo que tem vários tipos, né? Denise, pega o 30 para a gente fechar. Convirá se procure convencer a um incrédulo obstinado? Já dissemos que isso depende das causas e da natureza da sua incredulidade. Muitas vezes a insistência em querer persuadi-lo o leva a crer em sua importância pessoal, o que, a seu ver, constitui razão ainda mais para se obstinar. Com relação ao que se não convenceu pelo raciocínio nem pelos fatos, a conclusão a tirar-se é que ainda se cumpre sofrer a prova da incredulidade. Deve-se deixar à providência o encargo de lhe preparar circunstâncias mais favoráveis. Não faltam os que anseiam pelo recebimento da luz, para que se esteja a perder tempo com os que a repelem. É o Então, tentamos, que Deus espera nos seus corpos, né?
Porque tem tantos que querem saber, receber essa luz, né? Então vai perder tempo com aqueles que não querem nem saber? Exatamente. Dirigi-vos, portanto, aos de boa vontade, cujo número é maior do que se pensa, e o exemplo de suas conversões, multiplicando-se mais do que simples palavras, vencerá as resistências. O verdadeiro espírita jamais deixará de fazer o bem, lenir corações aflitos, consolar, acalmar desesperos, operar reformas morais, essa a sua missão. É nisso também que encontrará satisfação real. O espiritismo anda no ar, difunde-se pelas forças mesma das coisas. Desculpa. Difunde-se pela força mesma das coisas, porque torna felizes os que o professam. Quando o ouvirem repercutir em torno de si mesmos, entre os seus próprios amigos, os que o combatem por sistema compreenderão o insulamento em que se acham e serão forçados a calar-se ou a render-se. Então, a gente vai vendo, né, como Kardec vem esclarecendo ponto a ponto, mostrando os tipos de pessoas que estão observando a doutrina e colocando tudo muito claro. Porque quando ele começar a tratar dos fenômenos, né, você, aquele que estuda, você vai encontrar um monte de gente criticando, dizendo isso, aquilo. Então, ele faz questão de trazer isso bem claro para a gente, para ninguém depois ficar dizendo assim, eu não entendi, eu não sei como aconteceu, eu não sei como deixou de acontecer. Então, ele vai trazendo tudo muito bem explicadinho para a gente, né? Então, semana que vem, dia 16, a gente entra no 31. É o item 31. E a gente vai concluindo esse capítulo do método, depois vem o capítulo dos sistemas, para depois ele entrar na parte segunda, que é das manifestações espíritas. Então, repare que ele faz todo o trabalho, ele vai deixar todo um alicerce para que depois ele possa entrar na parte prática mesmo, né? Explicando cada tipo de fenômeno, como é que eles acontecem. Mas antes ele quer alicerçar bem a situação. Então, a gente vai encerrando aqui, né? Lembrando que hoje tem a nossa irradiação para os nossos irmãos enfermos, encarnados. Agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, a oportunidade que nós temos de estarmos aqui reunidos, estudando essa doutrina abençoada, esses postulados de Kardec. Que o Pai nos abençoe e nos fortaleça, e eu desejo para todos um bom fim de semana de muita paz, de muita luz, e que todos nós possamos ser merecedores dessa saúde tão importante para todos nós, né? Para a gente poder continuar aqui com a nossa caminhada. Um beijo no coração. Daqui a pouco a gente se vê para a nossa reunião de radiação. Eu vou passar aqui para você, tá, Denise? Para poder parar aqui. Um beijo aí. Tem que primeiro desligar aqui a gravação.